O Koro Connect é um romance escolar com inúmeras reviravoltas. Aqui rola de tudo o que imaginar. Um belo romance com drama e sentimental. Aproveitem bem a história e não se esqueça de se inscrever no canal. Taishi e seus amigos tinham algo muito em comum. Todos eram malandros. E em escolas particulares, os alunos são obrigados a entrar em clubes, mas aqui, Taishi e seus amigos não entraram em nenhum, ou saíram muito cedo, e decidiram criar uma sociedade cultural estudantil, ou sócios. Taishi já começou o dia recebendo uma patada de Himeko sobre o seu tema para o jornal. Lori apareceu na sala para dizer que eles precisavam de um elemento sexy para o jornal, e até cogitaram tirar fotos sem roupas, mas não seria uma boa ideia, até que Aoki e Ui apareceu com uma notícia no mínimo estranha por seus amigos. Aoki começa dizendo que ele e Ui trocaram de corpo na noite passada. No meio da noite, ambos acordaram em quartos diferentes dos seus e perceberam que era um quarto um do outro, mas depois de dormirem novamente, eles estavam em seus corpos originais. Óbvio que o clube achou que era uma piada entre os dois, mas eles estavam muito sérios para ser uma. A conversa é interrompida por um momento porque Lori vai buscar seu notebook na sala de aula. Ao chegar na sala, Lori para tudo o que está fazendo, como se estivesse sendo hipnotizado e de repente, entra em desespero por estar nesse corpo. Taishi percebe que estava no corpo de uma garota, e ao palpar as partes macias desse corpo, uma garota vê tudo isso e oferece ajuda, mas logo Lori aparece com seu corpo para resgatá-lo e eles saem correndo até o pátio. Lori explica que estava procurando seu notebook e de repente estava na sala do clube sendo chamado de Taishi. O que Aoki e Yu relatavam foi realmente verdade. Taishi e Ori voltam para a sala e diz que trocaram de corpos também. Claramente a personalidade entre os dois havia mudado bastante, e Aoki e Yu estavam convencidos de que isso era realmente verdade, mas Himeko não estava acreditando muito. Para fazer um teste ela fez uma verificação, perguntando algo que só Taishi saberia responder, o nome do último filme adulto que ele pegou emprestado com Aoki. Ele acertou. Para confirmar com Lori, Himeko simplesmente falou algo em ouvido e fez ela entrar em estado de choque, então realmente era ela. Quando ela acreditou, tentou achar uma solução, pois Aoki e Yu achavam que o tempo era um fator nisso tudo, pois eles só ficaram assim por 30 ou 40 minutos, mas no meio da conversa, ambos voltam para seus corpos originais. No fim do dia, todos pensaram que isso seria uma coisa de um dia só, e que provavelmente não aconteceria de novo, mas algo os aguardavam. No dia seguinte, enquanto iam para a escola, Taishi e Lori se encontraram no meio do caminho, e tiveram certeza de que eram eles mesmos, mas logo, os dois são atropelados pelos outros 3 do clube. 3 pessoas tinham mudado de corpo agora. Yu estava no corpo de Aoki, Aoki no corpo de Himeko e Himeko no corpo de Ui. Na sucesso, só Yu estava desesperado, e nenhum deles tinha ido à aula até agora. Eles não haviam trocado de corpo ainda, mas bastou Ui recostar a cabeça, eles voltam ao normal. Para não tomarem advertência, eles foram até o professor dar desculpas de que passaram mal de manhã, e por Himeko ser muito convincente, ele acredita. Mas os problemas não pararam por aí, e logo, Yu troca de corpo com Taishi. Taishi fica tão desesperado que se esquece que é uma garota e entra no banheiro dos garotos, mas logo sai correndo para o banheiro correto. Ele liga para Himeko e explica a situação, mas no momento em que estava falando, ambos voltam ao normal novamente. Mais tarde, Lori insultou com Taishi por ele ter feito aquilo com Fushijima, a garota que tentou brincar com suas partes macias na sala de aula e estava se sentindo impura agora. Mas logo o professor Gotou apareceu na sala do clube bem estranho. Ele estava com os olhos vazios e falando como se fosse um robô, e revelou que não era Gotou, era alguém que queria ver como eles estavam reagindo à troca de corpos. Esse ser no corpo de Gotou se autodenomina como semente de coração e disse que era somente um observador dessa história. Eles se incomodaram de corpos aleatoriamente durante o dia e não tinha predefinição. Gotou disse que escolheu eles por ser um bom bando e controlava isso, dizendo que pararia de fazer isso quando já estivesse satisfeito e divertido com tudo. Himeko segura no seu braço fazendo mais perguntas, mas ele devolve empurrando de volta e dizendo que isso não era a tarefa dela. Ui sabia artes marciais, por isso tentou derrubar o semente, mas ele parecia ser completamente diferente de um humano que conseguiu derrubar com facilidade e logo foi embora. Eles não contariam isso para ninguém, só aumentaria os problemas, e a partir de agora, eles sempre manteriam contato quando trocassem de corpo e explicaria a situação. Alguns dias depois, Himeko já estava dando bronca em todos eles, por terem entrado nos banheiros errados com os corpos trocados. Eles tomariam mais cuidado com isso a partir de agora, mas Lori estava relaxada, pois aprendeu a fazer xixi de pé. A maior preocupação que era a confiança mútua entre todos eles de não fazerem coisas idiotas no corpo um do outro. Na hora de partir na estação do trem, Lori, ainda no corpo de Aoki, estava falando algumas coisas preocupantes. As
identidades eram identificadas pela aparência das pessoas, pois a personalidade e a alma dela nunca seriam mudadas, e Lori pensou que eles poderiam perder sua identidade por isso. No dia seguinte, Taishi relatou isso para Himeko, dizendo estar preocupada com Lori, que logo aparece na sala de aula. Urishima, representante, precisava de 2 alunos voluntários para a coleta de lixo, e como Taishi e Himeko trocaram de corpo justamente naquela hora, Taishi usou o corpo de Himeko para se voluntariar, e Himeko fez o mesmo, e Fujishima achou tudo isso muito estranho. No meio da coleta, Fujishima decide falar com Taishi, sem saber que era Himeko. Ele pergunta qual a relação dele com Lori e como Himeko estava usando seu corpo. Ela diz que Lori era só dele, e era para Fujishima ficar longe dela. Quando voltaram seus corpos, Taishi perguntou o porquê de Himeko ter feito isso. Ela disse que só deixou claro que ele e Fujishima eram rivais, e preparou o terreno. Taishi continuava sem entender, porque não queria ser inimigo de ninguém, e Himeko surpreendeu perguntando se ele estava apaixonado por Lori. Taishi fica até sem reação e Himeko diz que era melhor ele ser rápido, pois Fujishima já estava de olho nela. Mas isso tudo não passava de desculpa de Himeko para achar alguém para cuidar de Lori nessa situação, e não havia ninguém melhor do que o sem noção de Taishi. Himeko sabia que Lori era o mais perto de quebrar com isso tudo o que estava acontecendo, mas Taishi respondeu que eles tiveram de lidar com coisas pequenas até agora. Himeko acaba se exaltando e diz que era muito mais sério do que isso, pois qualquer um deles poderia ser morto ou ficar louco, e até pediu desculpas por ter pego pesado, mas Taishi disse que ela estava certa. Himeko e Yui trocaram de corpos com Taishi e Aoki, e pergunta elas estavam nas compras. Eles aproveitaram para gravar alguns vídeos e tiraram fotos sapequinhas, mas logo as garotas voltam. Yui, mesmo no corpo de Taishi, consegue pegar os 2 celulares facilmente, e ainda fez com que Taishi precisava de mais exercícios físicos, e para punir eles, Himeko quase pega o corpo de Aoki para correr pelo lado no campus. Depois disso, Aoki pergunta para Yui uma coisa bem séria, se ela tinha medo deles. Taishi e Aoki, pois sempre que estavam no corpo dela e chegava perto de um homem, começa a tremer. Yui entra em negação dizendo que isso era ridículo, mas começa a tremer e sai correndo da sala. Himeko diz que sabia de tudo, e ela sempre foi muito boa em se esconder, e sai da sala para ir acalmá-la. Aoki estava se sentindo um idiota agora, mas ele percebeu sinais disso a tempo, bem mais do que Taishi, pois era a pessoa que ele amava afinal de contas, mas mesmo assim Aoki pensou que Taishi poderia fazer ela se apaixonar por ele primeiro, por isso, decidiu que iria pedir desculpas para Yui o quanto antes. Enquanto estavam em casa, Taishi e Yui mudam de corpos, e Taishi percebe que Yui estava chorando. Logo depois ele recebe uma ligação dela, e eles vão se encontrar em algum lugar. Yui diz que Aoki estava ligando para ela, incessantemente para pedir desculpas, e percebeu que pelo que ela disse, eles nunca mais se divertiriam da mesma maneira. Mas Taishi vai direto ao ponto, e Yui diz que nunca falou disso com ninguém além de Himeko. No ensino médio ela foi quase estrupada, pois achava que por treinar karatê poderia derrotar qualquer homem, mas quando foi atacada de verdade mal conseguiu escapar. Para ajudar com isso, Taishi não precisava tirar o trauma dela, mas lhe dar coragem e incentivo. Por isso, ensinou de um jeito prático de como acabar com qualquer homem, e deu um chute nas partes macias do seu corpo, no qual Yui sentiu a dor agonizante. Taishi disse que isso faria dela uma arma para derrotar os homens, e logo, eles trocaram de lugar e Taishi começou a sentir essa dor. Eles tiveram de correr, pois alguém estava chegando, e depois de chegar em um lugar vazio e agradeceu por ter feito isso por ela, visto que ele até se machucou. Ao chegar na escola no dia seguinte, Yui estava bem mais animado e próximo de Taishi, e os outros viram tudo. Aoki até ficou um pouco de ciúmes, mas Himeko quis falar sério. Taishi só disse que deu um empurrãozinho, e Himeko disse que era troca de corpos até conseguir fazer algo bom, mas de repente ela cai desacordada. Himeko estava bem, isso não tinha nada a ver com a semente coração, ela só estava se sentindo mal ultimamente. É claro que todos ficaram preocupados, principalmente Taishi. Taishi e Lori foram juntos de Himeko para sua casa, pois ela poderia ter outro colapso do nada, e para aproveitar a situação, Himeko pediu para que Taishi contasse de uma vez o que ele fez com Yui. Após explicar a situação, Himeko estava achando isso hilário, mas Lori se sentiu culpada por nunca ter feito nada a respeito, mas Taishi disse que isso era justamente o que ela não queria. Lori só precisava agir naturalmente com ela. Himeko até disse que Lori e Taishi combinavam, e quando deixada em casa, disse que Taishi deveria curar o trauma de Lori também, e mesmo que ela estivesse prometido não contar para ninguém, Himeko tinha fé que Taishi conseguiria. Lori achou Himeko bem intrometida, apesar de estar querendo ajudar, e desde que nada mudasse entre eles, Lori contaria tudo para Taishi. Depois de fazerem piadinhas, Lori vai direto ao ponto. Em sua vida tiveram diversos homens no qual ela chamou de pais, e um deles era um pouco agressivo. Nada ocorreu com Lori, pois ela tomou as medidas necessárias, criando uma personalidade falsa para se proteger. Depois disso, ela passou a se depender desses diversos personagens que criou, e seu quinto é o último pai até agora.
antes de morrer, disse para ela ser quem ela era de verdade, mas ela não sabia mais quem era e estava com medo de perder para sempre. Taishi se levanta e diz que ela nunca se perderia, pois ela sempre a reconheceria como ela. Ele tinha um bom motivo para isso, mas só falou para confiar nele. No dia seguinte, Lori parecia bem, mas quem não parecia nada bem era Himeko. Ela passou mal de novo ao chegar na escola e Taishi ficou com ela na sala do clube. Himeko foi a pessoa que mais alertou Taishi sobre as consequências dessas trocas de corpos. Ela era a pessoa que mais estava se afetando com tudo isso. Depois de muita enrolação, ela finalmente falou. Himeko não confiava neles em nenhum de seus melhores amigos. Isso fazia deles seus piores inimigos, principalmente Taishi. Não era um trauma, ela era assim mesmo desde que nasceu. Por isso não poderia ser ajudada. Himeko pensou que um deles poderia cometer um crime enquanto estivesse no corpo de outra pessoa, ou coisa parecida, mas Taishi pareceu não se importar com isso. Não importava ela não confiar em ninguém. Depois que as pessoas aceitassem do jeito que ela era, estava tudo bem. Ele até falou para ela contar isso para todo mundo. Himeko se sente indignada ao ouvir isso, mas para tranquilizar ela e fazer uma troca justa, se Himeko ia contar seu segredo para os outros do clube, ele contaria o dele também. E agora, Taishi revela que já fez coisas pecaminosas, pensando em Himeko e nas outras, mas principalmente nela. Himeko não queria levar aquilo a sério nem um pouco, mas por algum motivo isso fez ela confiar mais em Taishi e quer contar outro segredo para eles. Ridículo. Ao verem isso, nenhum dos seus amigos ficam chocados. Eles só dizem que ela se preocupava demais. Eu disse que mesmo verificava suas partes quando trocava de corpo com a Oki, e disse que era normal essa desconfiança, apesar de Himeko ter exagerado nela. No fim, ela se preocupou à toa, e seus amigos aceitavam como ela era. E Himeko disse que Taishi e ela estavam no mesmo barco, pois ela já fez aquela coisa pecaminosa pensando nele também. A Oki se declarou para Yui. Ela já tinha recusado ele antes, mas ele disse que ainda amava mesmo assim, por inúmeros motivos, mas ela já disse que não sairia com ele ainda não. Eu disse que o problema não era com ele, ela só não estava pronta para ser com alguém nesse exato momento. E quando soube que tinha chances, a Oki já ficou feliz. Isso foi tudo um plano de Himeko para dar uma sacudida neles, e parece que deu certo. Mais tarde no clube, Himeko apareceu no corpo de Lori, perguntando como Taishi havia se sentindo com ela. Ele disse que gostava da relação que eles tinham atualmente e não queria que mudasse, mas logo, Himeko entra na sala e Lori revela que era o mesmo. Taishi percebe o que fez e depois de levar um soco de Himeko, sai correndo atrás dela. Fujishima, mesmo que ficasse chateada com isso, decidiu ajudá-la em pressão da bicicleta, pois se Lori precisava dele agora, ele não ficaria no caminho. Taishi a encontra na ponte observando o pôr do sol e lá, ele se desculpa imensamente por não ter reconhecido ela mesma tendo feito aquela promessa. Taishi começa a dizer que ela tinha sim uma personalidade, era mudar de ideia toda hora. Lori era quem ela era por mudar de máscara constantemente, e todos usavam máscaras, não havia problema nenhum nisso. Eles entraram em uma discussão amigável que acaba em risadas, mas logo, Taishi fala algo muito interessante. Ele revela que ama Lori e pede para sair com ela, mas no momento da resposta, semente de coração toma seu corpo. Antes de fazer qualquer coisa, ele pede desculpas, e logo depois sobe na ponte e se joga na água. No hospital, Lori parece estável, mas semente do coração parece para dizer que ela morreria logo. Ele não era Deus ou algo assim, mesmo podendo fazer muitas coisas. Ela realmente estava morrendo, mesmo se eles acreditassem ou não. Semente disse que eles teriam de decidir qual personalidade iria morrer junto do corpo de Lori, e pelos próximos 30 minutos eles poderiam trocar de corpo livremente. Visto isso, Taishi se ofereceu para ser o sacrifício, pois deixar os outros sofrerem seria muito doloroso, do que ele mesmo sofrer por eles, mas Oki disse que eles precisavam falar com Lori antes disso, e trocou de corpo com ela, e eles explicaram a situação para Lori, que antes de qualquer coisa, decidiu que a maneira de falar com cada um deles sozinha, após de falar com todos e muitas lágrimas caírem, chegou a vez de Taishi. Ele foi o único que não mostrou essa tristeza, mesmo estando, e quando Lori decidiu dar uma resposta à confissão dele, ela abraçou forte e começou a chorar, dizendo que não queria morrer justo agora. Lori disse que também o amava, e para esse momento ser selado, eles deram um beijo de despedidas. No fim, quando o momento chegou, Lori disse que morreria em seu próprio corpo. O Semente disse que essa era a conclusão lógica. Quando o médico foi dar a notícia, ele disse que ficaria bem. Todos ficaram extremamente aliviados e felizes ao ouvir isso. Semente se atendeu docinhos pela preocupação, que também era um presente das melhoras para Lori. Semente não tinha poder para fazer isso e nem faria se tivesse. Ele nunca mataria alguém inocente e disse que até impediu que o celular dela fosse molhado. Ele não esperava que perdoassem ele, mas que não guardassem mágoa, pois todos adquiriram algo em troca de experiências. Depois de tudo, ela retornou ao clube e todos disseram que não trocariam de corpo desde então. E esperava muito que isso tivesse acabado, mas Taishi estava ferrado e roubou o primeiro beijo de Ori e por isso está bem ferrado.
Já faz 3 semanas que o lance de troca de corpo não havia acabado, e desde que Taishi se declarou para Lori, eles nunca mais tocaram no assunto, pois estavam sem tempo para ter essa conversa. Aparentemente a paz havia retornado às sócias, ou foi só o que eles pensaram. Taishi chegou na sócia e Himeko já estava lá para resolver algumas coisas do jornal. Ela estava mais repugnante do que o normal, reclamando de diversas coisas só para aliviar o estresse, mas de repente ela começa a tirar a roupa. Taishi não estava entendendo nada e ela se jogou em cima dele sem roupas, e ao que Yui apareceram na sala, Himeko parece retomar a consciência nesse momento, mas Yui quebra a mesa com um golpe de karatê e só percebe o que fez depois. Lori aparece na sala com todo esse tumulto e sem entender nada também, e Himeko vai embora. Mais tarde durante a noite, Taishi se levanta e quase sai de casa, e só percebe quando sua irmã chama. Ele recebe a ligação de Lori e quando atende, percebe que ele estava muito estranho, mas logo retoma o que estava fazendo. Os dois sentiram a mesma coisa de repente, uma vontade enorme de falar sobre a confissão. Ambos disseram que o sentimento pelo outro não mudaram, mas Lori desligou de tanta vergonha. No dia seguinte, eles ficaram sabendo que Yu e Aoki foram presos pela polícia, e eles não sabiam dos detalhes, mas Fujishima sabia. Ela disse que algumas garotas da escola estavam sendo importunadas por alguns garotos, e de repente Yu apareceu com acabar com a raça deles, mas acabou usando força demais. Aoki, quando viu que ela estava sendo presa, partiu para cima dos policiais e também foi preso. Mais tarde, Taishi disse que eles devem ter ouvido vozes em suas cabeças, e Himeko e Lori disseram que também ouviram. Semente de Coração aparece na sala e diz que seus corpos estavam fazendo o que suas mentes queriam, realizando seus desejos mais profundos. Ele não queria prejudicá-los e até pede desculpas a Lori pelo passado, mas essas experiências fariam eles se descobrirem. E antes de ir, ele deixa o mesmo recado, dizendo que isso só iria parar quando se tornasse interessante. No dia seguinte, só Aoki vai à escola e por sorte, ele e Yui só saíram de uma advertência da delegacia. Himeko queria esquecer que quase fez coisas libidinosas com Taishi e disse que eles tinham outra opção, controlar suas emoções ou deixar elas aflorescerem para evitar o estresse. Tudo ficaria bem se eles trabalhassem juntos, mas Himeko estava sendo afetada por isso. Taishi e Lori finalmente falam sobre a confissão. Lori diz que queria manter a distância por enquanto, pois com esses sentimentos libertados, ninguém sabia o que poderia acontecer, mas eles poderiam ser uma boa oportunidade para descobrir quem era de verdade. Eles fariam o possível para ficar tudo bem. Pela manhã, o único desejo libertado de Taishi teve que foi dormir mais. Sua irmã ficou desesperada quando ele não acordou e sua mãe quase chamou a ambulância. Quando a Lori, ela só sentiu vontade de gritar bem alto no meio da aula, e isso era bom, pois seus desejos eram bem inofensivos. Yu não foi à aula novamente, pois ela estava muito envergonhada pelo que fez e estava esperando todos esquecerem. Aoki estava começando a ficar com ódio do Semente do Coração, mas logo, Himeko disse que essas explosões de sentimentos poderiam ser boas para eles, pois fariam as mágoas sumirem. Mas de repente Taishi sente o seu desejo de ajudar Yu e dominar seu corpo, e tem de ser agarrado por seus amigos. Himeko achou que esse desejo poderia sobrepor esse, e quase fez Lori se entregar a ele, mas não foi necessário. Eles não sabiam ao certo o que Semente do Coração queria dessa vez, além de se entreter, mas Himeko achava isso ainda mais perigoso do que troca de corpos. Taishi quase se sacrificou com Lori quando estava sóbrio, imagina agora com seus desejos aflorando. No dia seguinte, como Yuya faltou a aula novamente, eles só entraram na casa dela, porque a mãe da mesma viu eles na porta, pois ela não abriu por nada, mas quando Himeko decidiu contar seus segredos, porque a mãe da mesma viu eles na porta, pois ela não abriu por nada. Mas quando Himeko decidiu contar seus segredos, Yui abriu a porta. Ela estava em casa por conta dos desejos libertos, por medo de fazer algo daquele tipo novamente, mas Himeko é tomada por algo também, e diz que deveria ser responsável também, assim como eles estavam sendo, porque se ela se escondesse, seria pior para todos eles. O Semente do Coração queria entretenimento, então, se ela tratasse as coisas, ela poderia jogar outra pessoa da ponte ou pior que isso. Himeko só percebeu que pegou pesado quando terminou de falar, e Yui realmente ficou afetado com isso. Apesar de Himeko estar certa, as coisas estavam ficando cada vez piores, com o nervo dos 5 à flor da pele. Taishi acabou deixando escapar algumas palavras que fariam Himeko, dizendo que ela estava renegando seus amigos e que esperavam mais dela, mas não isso, e também não queria ver eles. No dia seguinte, Taishi se desculpava com Himeko, que disse que estava tudo bem, pois ele estava preocupado com Yui. Mesmo assim, ela não voltaria para o clube tão cedo, pois tinha de tirar um momento para si. Taishi disse que a prioridade agora era Yui, pois cedo ou tarde Himeko estaria de volta, mas a preocupação era entrar na casa dela e não saber o que falar, ou falar demais como aconteceu antes. Mas Aoki disse que essa não era a preocupação. Taishi não poderia simplesmente salvar todo mundo. Taishi respondeu que eles não poderiam ficar parados que nem ele, como um inútil. Eles começam uma discussão que resulta em Taishi perdendo o controle em suas emoções e empurrando Lori, mesmo pedindo desculpas e com Lori não culpando por isso. Taishi ainda se sentiu um monstro pelo que fez, e não era só ele que estava sendo afetado por essa história também.
Todos passaram a ficar frios, não se falando, não interagindo, só estudando e indo para casa. Em breve, haveria uma viagem de campo e foi decidido que seriam 6 grupos de 5 pessoas. A Taza insistiu que Taishi ficasse com ele, junto de Fujima no seu grupo, já que ele gostava dela. Himeko foi forçada a entrar nesse grupo também, no qual Lori entraria. Mas depois o professor Goto apareceu para pedir ajuda de Taishi para carregar algumas coisas e acabar dando bons conselhos. Taishi estava com medo de machucar seus amigos, mas segundo o professor, amigos eram feitos para machucar e dar trabalho. Depois o professor pediu para que Fujima o ajudasse com esse problema. Ela foi bem direta, ela disse que Taishi deveria dosar as coisas, ver o que era realmente importante, falar com as pessoas que ele amava para resolver as coisas, ou deixar tudo como estava e não machucá-las. Depois disso, no fim do dia, ele retornou para o clube, mas Lori já havia ido embora e deixou uma mensagem dizendo que estava indo visitar Yui novamente. Taishi se encontrou com Lori para dizer que era mais seguro que ela ficasse distante, pois eles poderiam acabar machucados se estivessem juntos, mas a verdade é que ele não conseguiu ficar longe deles e por isso pediu a permissão de Lori para ficar ao seu lado. Ela obviamente aceita e depois disso, eles planejam reconciliar todo mundo. E quando Taishi se desculpou com ele disse que estava para fazer o mesmo, mas ele fez antes. Quanto a Lori com Yui, ela não deu sorte no fim do dia, ao que Taishi pararam para refletir sobre o que fazer com Yui, e ao que parece pensar em um plano, ao que Taishi vão até a casa de Yui novamente, e com muito custo consegue entrar em seu quarto para conversar, ao que é o primeiro a falar, dizendo que os desejos libertos poderiam sim ser controlados, e para provar isso, ele diz que se o desejo foram libertos ali, ele tentaria pular em cima dela, mas obviamente não faria isso, até que eles fossem ao motel para provar esse ponto, mas Yui recusou. Taishi explicou melhor, dizendo que Yui sempre treinou artes marciais e nunca usou para machucar alguém. Agora que teve a experiência e sabe que é ruim, talvez ela consiga impedir seu desejo liberto da próxima vez que acontecer, e finalmente ela aceita tentar voltar para a escola. Himeko ainda não estava falando com ninguém, enquanto isso os únicos episódios de desejo libertado que os outros tiveram naquele dia foram de fome. Porém em casa, Himeko recebeu uma visitinha do Semente de Coração. Ele estava lá para dizer que ele estava indo contra as regras, ficando presa no quarto, mas isso não era motivo suficiente para fazer ela sair. Esse é um fato dela estar quase quebrada mentalmente. Semente do Coração diz que sabe, sei lá, o que poderia acontecer se ela libertasse um desejo específico dentro de Himeko caso ele se sentisse entediado, e quando Himeko se deu conta, ele pareceu ficar mais contente. Ele vai embora deixando seu recado. Quando haveria a viagem da turma, Himeko apareceu mais animada com seu grupo. A mãe do grupo foi bem, mesmo Himeko muito estranha, por algum motivo, mas na hora do almoço e de lavar a louça, Lori notou algo em Himeko quando foi lavar as mãos. Taishi percebeu que Himeko estava sangrando, por isso, tentou lavar as mãos dela, mas ela tirou rapidamente e saiu para colocar band-aid. Contudo, não foi por esse motivo que ela correu, foi para poder tocar em sua mão, já que não poderia tocar a de Taishi e Lori viu tudo. Himeko estava apaixonada por Taishi e saiu correndo de Lori, mas quando ela alcançou, elas começaram uma discussão por conta disso. Lori não estava brava por ela estar sentindo isso por Taishi e sem achar que isso não era importante. Himeko fez tudo isso para Lori e Taishi ficarem juntos, e agora que Lori sabia disso, não poderia ficar quieta. Himeko achou que essas relações interpessoais dentro da sócia poderiam deixar as coisas estranhas, e decidiu não tentar nada para seus amigos não se separarem, pois foram seus primeiros amigos de verdade. Lori disse que ela precisava entender que os seus sentimentos também importavam, e não seria tão fácil assim derrubar a amizade das duas só por um homem. Himeko se convence de suas palavras e elas se perdoam, mas logo o Semente do Coração invade o corpo de Lori. Ele só disse que o negócio de liberar desejos iria acabar, mas ele tinha uma mensagem: Taishi havia caído. Himeko não sabia se tinha sido penhasco, então correu para ver como ele estava. Ele estava bem, só havia caído de uma árvore salvando um gatinho. Himeko dá uma cotovelada em Taishi por ter a preocupado, e começa a chorar incessantemente, mesmo estando tudo bem. Mais tarde naquele mesmo dia, Himeko e Taishi ficaram sozinhos para ter uma conversinha particular, e lá Himeko se declarava, e lá ela diz que o ama, e Taishi responde que estava apaixonado por Lori, mas isso não mudaria nada. Ela disse que ambas teriam uma luta justa por ele. Enquanto ele tentava responder, ela roubou um beijo dele. Depois ela sai correndo e mostra que estava muito envergonhada, mas conseguiu fazer isso finalmente. Os desejos libertados pararam, mas agora, o problema era que Aoki, Lori e Yui haviam se tornado crianças novamente. Na Semana da Fortuna, alguns nomes foram escritos no quadro de sucesso, mas não foi um deles. De repente, quando bateu meio-dia, Lori e Yui se tornaram crianças novamente. Yui voltou a ter 11 anos e Lori voltou a ter 6 anos de idade, mas às 5 horas, elas voltaram ao normal. Até agora, eles só tinham dica do horário do quadro e precisavam se preocupar de não virarem crianças em frente aos seus pais. Taishi, enquanto falava com sua irmã, foi interceptada pelo Semente de Coração, mas ele dizia ser o número 2. O trabalho de Taishi seria o de cavaleiro, cuidar daquele
daqueles que se tornaram crianças, e caso ele contasse isso para mais alguém, o evento seria para sempre. No dia seguinte, eles iriam se juntar em um lugar isolado, para que ninguém visse suas transformações. No caminho, Taishi encontrou com Yui, que estava falando com uma antiga rival do karatê, dizendo que ela tinha feito uma promessa que ela nem se lembrava. Ao chegarem no local e dar meio-dia, Himeko e Aoki são transformados dessa vez. Aoki era bem mais grandinho, mas Himeko se tornou quase um bebê, mas por algum motivo, Aoki reconhecia a todos, menos Yui, e estava chamando de irmã da Nanan. Por sorte, tudo ficou sob controle durante as 2 horas que passaram. Eles conseguiram controlar a situação até mesmo na hora de se transformarem novamente, quando as roupas ficaram pequenas. Mais tarde, Yui pergunta para Aoki quem era Nanan, e ele diz que era uma garota que ele amava quando tinha aquela idade, e provavelmente se parecia muito com Yui hoje em dia. Depois disso, ele se sentiu um pouco mal por ter feito aquilo com Yui, mas não poderia negar que amou outra pessoa no passado, e quanto a Yui, ela ficou muito sensível quando se lembrou das memórias do karatê. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa, mas dessa vez Lori e Aoki se transformaram. E Himeko contou para Taishi que estava muito preocupada com tudo isso, e claro que o maior deles se conscientizou. Lori havia se tornado um bebê, mas é claro que tinham como piorar, e no meio do caminho de volta para o prédio abandonado, eles se encontraram com a irmã de Yui e seu rival do karatê. Himeko conseguiu fugir com a Lori e Aoki, mas Taishi e Yui ficaram presos com eles. Yui foi desafiada para uma luta com seu rival, pois segundo ela, Yui estava chata e sem propósito. Depois disso, eles voltaram a Yui. Estava muito estressada com toda essa história de karatê. Depois disso, eles passaram todos os dias juntos, e até o ano novo e alguns dias depois, no segundo dia do ano, Yui e Himeko voltaram no tempo, mas Yui voltou na idade no qual adquiriu seu trauma e ficou muito mal, enquanto a Himeko ela só voltou a ser fria. Yui estava afetada pelas suas memórias, mas isso só piorou. Mais pior que isso, Mihashi estava lá para tentar conversar com ela novamente. Ele estava tão estressada que acabou dando um fora nela e em Aoki, que só queria ajudá-la, mas ela disse que ele era um doente por chamar a pessoa que ama de um amor do passado. Depois disso, sobraram Yui e Taishi. Ela disse que prometeu competir contra Mishami no torneio nacional, mas ela se esqueceu de tudo da sua vida passada, inclusive disso. Mais tarde, os amigos se encontraram e Aoki teve uma revelação. Ela finalmente se lembrou do que tinha acontecido com Naná, seu amor do passado, e tinha de visitar ela. Aoki estava convicto de ver Naná nesse dia, mesmo se virasse criança novamente. Por isso, Taishi foi com ele. Eles foram direto para a cidade, mesmo com neve e vento, seguindo somente o endereço do cartão de ano novo que Aoki tinha. Ao chegarem na rua dela, eles se depararam com Naná, com o antigo amor de Aoki. Ele foi bem direto e disse que realmente a amou muito, mas hoje ama outra pessoa, e ela entendeu e agradeceu por ele ter vindo visitá-la. Depois disso, eles correram de volta para tempo de Aoki se juntar com todas antes de sua transformação. Ao chegar, ele disse para Yui que ele realmente amou Naná, mas agora ele ama ela. Yui se sentiu patética, não conseguindo ter coragem para falar essas coisas, e disse que costumava ser uma pessoa bem mais convicta, mas dessa vez ela ganharia de seu medo. Ela abraça Aoki forte, mesmo com medo, até ela conseguir se acalmar. Dessa vez ela venceu, bastou somente coragem para tentar. No fim, quando Aoki se transformou, ele se lembrou de quem Yui era, pois ajeitou suas memórias. Himeko estava perguntando quanto tempo isso duraria, e Taishi disse que não seria muito, mas ela desconfiou do fato dele saber tanto, e disse que ele estava escondendo alguma coisa. Taishi foi forçado a falar e contou tudo, dizendo que o número 2 avisou que haveria consequências, e Himeko achou um erro ter feito ele falar. De repente, o número 2 toma posse do corpo de Lori e avisa que haverão consequências a partir de agora, e Taishi e Aoki são transformados dessa vez, mesmo fora do horário. As coisas estavam bem preocupantes, pois como eles não sabiam os horários agora, eles tiveram de dormir nesse lugar abandonado e os pais deles estavam muito irritados e preocupados, quase mandando a polícia para procurá-los, mas Lori tinha uma preocupação maior ainda. O segundo pai que ela teve que voltar a ter uma vida com sua mãe. Apesar dele ter sido violento, ela tinha de proteger a sua mãe agora, mesmo podendo virar criança a qualquer momento. E é isso que acontece, mas somente por alguns segundos, só para se lembrar do que havia acontecido. Mas Himeko a impediu, dizendo que era um erro do passado por querer fazer tudo sozinha, e não deveria fazer isso de novo. Se ela olhasse ao redor, viria todos os seus amigos estavam prontos para ajudar em qualquer coisa. E então, para enfrentar esse problema, ele pede ajuda aos seus queridos amigos. Todos eles saem correndo em direção à casa de Lori, mas no caminho ao que vira um bebê, Ryu fica com ele até que voltasse ao normal, e os outros a seguem. Ao chegarem, um barulho estrondoso ressoa dentro da sala, mas quando Lori bateu na porta para que abrisse, ela se transformou também. Quando estavam somente Taishi e Himeko com a Lori bebê, o semente coração aparece. Ele diz que eles estavam bem
encrencados e os ajudou, tirando a transformação de Lori. Segundo ele, o número 2 tinha ideias diferentes, mas agora o número 2 não tinha interferência mais, e por causa desses problemas internos entre eles, o Semente do Coração queria dar uma segunda chance para Lori. Ele disse que Lori poderia começar de onde quisesse, refazer tudo o que começou, mas agora ela tinha seus amigos, não tinha porquê. Ela era quem ela era, ver de verdade porque viveu tudo de bom e de ruim em sua vida, então recusou a proposta. Quando chegaram, sua mãe estava sozinha, e por ter seus amigos por perto, ela teve coragem de falar. Na verdade, sua mãe também queria que ela fosse feliz, por isso voltou com ele. Ela não amava, mas Lori disse que não conseguiu ser feliz sem ela ser também. Por isso, quando Tracy voltou bêbado e agressivo, a mãe de Lori deu o pé na bunda dele sem dó nem piedade. No fim, todos voltaram às suas verdadeiras vidas, que não deveria ter abandonado. Esse não era o fim da história de Sócios, era só o começo.